Jeremias Neto, ele é Jeremais. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, não dava mais. Eu me separei do Álvaro. Ou melhor, eu me divorciei, eu sou cristã. Estou escrevendo essa carta para o teu programa, em busca de ajuda. Eu adoro as histórias, por exemplo, narradas por você, contadas por você. Te acompanho na internet, sigo você no Instagram, no YouTube. Adoro o teu canal de histórias, mas o rádio, nossa, como o teu programa me faz companhia. Como eu me sinto bem te ouvindo. Mas vamos lá, comecei falando de mim, me atrapalhei aqui, me perdoe, eu não sou lá muito boa com as palavras, mas na medida do possível os meus dedos vão obedecendo aquilo que o meu coração está digitando. Eu vou começar. É isso mesmo, os meus dedos estão obedecendo o que o meu coração está digitando. Eu fiquei casada com o Álvaro por 10 anos. Se eu disser a você que eu fui infeliz com o Álvaro, não, eu fui muito feliz. Porque o Álvaro me deu 2 filhos, e 2 filhos maravilhosos, 2 meninos, que são a minha vida. O nosso último ano de casamento foi terrível. Na realidade, eu acho que eu tenho uma parcela de culpa nisso tudo. Porque eu acabei me descuidando. Isso é um ponto muito importante da minha carta e eu quero que você ressalte isso. A mulher não pode se descuidar. Quando eu digo se descuidar, eu estou falando até da vaidade que a mulher precisa ter. A mulher precisa estar sempre bem vestida. Não estou falando de dinheiro não, tá? Eu não sou rica, não estou falando de grana. Mas a mulher, ela tem que estar bem vestida, usando um perfuminho, é um sapatinho novo, é um cabelo. Eu não posso ir à cabeleireira, mas faz uma escova em casa, pinta as unhas, receba o marido bem. Olha, Jeremias, estou dando até uma consultoria aqui no teu programa. Porque eu tenho parcela. Essa culpa também é minha. Não justifica a traição. Porque o Álvaro, ele acabou me traindo. Ele saiu com uma colega de trabalho. Mas pelo menos teve a hombridade de me contar. De chegar em mim e dizer: Cláudia, olha, a nossa relação acabou. Eu não lhe amo mais, eu estou apaixonado por uma outra pessoa. Você precisa ser compreensiva. Você esqueceu de mim, você só teve olhos para os nossos filhos, você não se olhou, você não olhou para o nosso casamento. É evidente que naquele dia eu fiquei revoltada, eu xinguei, eu gritei, porque mulher nenhuma quer perder. Então veja, a separação, existe dor. Existe trauma. Mas foi inevitável. O Álvaro saiu de casa, tivemos que manter a boa relação enquanto pais dos mesmos filhos, porque existe o ex-marido, a ex-esposa, mas o ex-filho não existe. Então, no divórcio, chegamos ao acordo de termos a tal guarda compartilhada, né? Ele não teria nem dia nem hora para ficar com as crianças e vice-versa. Ele me ajudaria na criação, o dia que eu não pudesse ele buscaria os meus filhos no colégio, levaria o inglês, aula de judô, e assim a gente caminhou. E caminhamos bem por 3 anos.
Eu tive que aprender a conviver e aprender a viver de novo. O Álvaro, ele acabou assumindo a moça com quem ele saía. Na realidade, ele saiu com ela enquanto esteve casado comigo uma única vez. E depois dessa vez ele me contou. Ok, ela foi a outra por uma vez, mas foi. Essa mágoa ficou dentro de mim. Essa mágoa me corrói. Mas aí logo ele a assumiu, começaram a namorar, ficaram noivos e se casaram. E olha, vou lhe dizer uma coisa, são muito felizes. Ela é uma pessoa até muito educada. Eu vou chegar lá. Porque na realidade a minha história não é nem com o Álvaro. Cláudia, eu estou te escrevendo porque eu preciso falar de uma decisão que eu preciso tomar. E a Priscila tem a ver com isso. Priscila é a nova mulher do meu marido. Ou melhor, do meu ex-marido. Não houve outro jeito. Tivemos que aprender essa convivência. Então começamos a conversar, porque os meus filhos iam para a casa dela, os meus filhos ficavam na casa dela. E sempre tem aquele aspecto meio de bruxa. Para criança, veja, Jeremias, entenda o que eu estou falando. Para criança, a mulher que toma, entre aspas, o lugar da mãe, vai levar sempre essa meia-culpa, né? Vai levar sempre essa coisa de, não, ela está no lugar da minha mãe, mas ela se demonstrou também uma pessoa bacana, simpática, compreensiva. E o fato de não poder ter filhos, eu acho que fez com que ela se apegasse ainda mais às crianças. E que bom que foi assim. Bom que eu digo pelos meus filhos, o trauma seria menor. E eles, tadinhos, dentro do mundo deles e da cabecinha deles, tiveram que aprender a lidar com essa situação. É uma convivência difícil. Há muita gente te ouvindo, seja pelo rádio, pela internet, muita gente te acompanha e vive esse drama. E tudo caminhava, tudo ia bem. Eu até depois de 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses, eu começo até a ver coisas novas. Eu digo ver coisas novas no sentido de sair com uma amiga para almoçar. Dar espaço dentro do meu coração para que outra pessoa pudesse habitar. Mas eu não tive tempo. Eu não tive tempo. Embora eu não saiba o que vai acontecer comigo no dia de amanhã, mas eu posso prever, foi num momento, durante o meu banho, naquilo que chamamos de autoexame, que é tão importante que a mulher faz. Né? Em suas mamas, o tal do autoexame, que é tocar as mamas para ver se nota ou percebe algum caroço. Sabe, naquele dia eu fui fazer o tal autoexame e percebi um caroço no meu seio esquerdo e um caroço no meu seio direito. Mas eu de fato, eu nunca fui muito ligada nisso. Mas naquele dia eu estava vendo um programa de TV e tinha uma especialista falando da importância da mulher se submeter a Papa Nicolau uma vez por ano, da mulher fazer a mamografia uma vez por ano ou a cada 6 meses, fazer o autoexame. Então, naquele dia, eu fui me tocar, que é o autoexame, e eu percebi isso. Eu fui fazer uma mamografia, fui procurar um médico. E vem a notícia, eu estou com câncer. Agora, por erro meu de novo. É um câncer que eu descobri de maneira tardia. E por ter descoberto de maneira tardia, Jeremias, para você ter ideia do que eu estou vivendo, e até passei por uma quimioterapia experimental,
não só os 2 seios, como também metástase nos meus ossos. Os médicos me deram um tempo. Sim, os médicos me deram um tempo de vida. Quanto tempo? No máximo 8 meses. Não é fácil, não. Não é fácil. Foi muito difícil ter que ouvir isso, sabe? É muito difícil você se assentar numa sala e o médico, apesar de muito sensível, apesar de muito delicado, e Cláudia, olha, a tua situação é a seguinte: você tem um raro tipo de tumor agressivo que se espalha com muita facilidade, a quimioterapia não foi bem sucedida. Doutor, quanto tempo? Eu me exaltei. Me exaltei no sentido de, deixa eu ir logo ir para o papo reto. Doutor, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo? Seja franco comigo. Eu sou uma pessoa esclarecida, bem resolvida, sou maior de idade, vacinada, sou mãe. Não minta para mim, eu preciso saber. Eu estava acompanhada, inclusive, da minha irmã, que até me pediu calma. Cláudia, calma, deixa o médico falar. Tá bom, se você quer tempo, eu vou lhe dar. Aproximadamente 8 meses você tem. Oito meses? 8 meses, Cláudia. Jeremias, só vieram 2 coisas na minha cabeça. Quando veio essa sentença para mim, só 2 coisas martelaram em mim. Os meus 2 filhos. Porque eu, Cláudia, tive com Álvaro 2 filhos. Um, hoje, no dia de hoje, um conta 11 anos, o outro 8. São 2 crianças. Um 11, outro 8, e prefiro não dizer o nome. E conversando com a minha irmã, ô Beth, eu só penso nos meus 2 filhos, Beth. Cláudia, calma. Para Deus não há nada impossível, minha irmã. Beth, pelo amor de Deus, não se engane. Eu recebi uma sentença de morte, Beth. Eu vou sentar com Álvaro, com a Priscila. Eu vou me abrir com eles e vou começar fazendo o correto. E o que é o correto para você, Cláudia? Veja, ele vai ficar com os meus filhos e ela precisa cuidar deles para mim. Não faça isso. Cláudia, não faça isso. Você tem irmã, você tem mãe. Os teus filhos serão criados por nós. Se amanhã você vier a faltar, os teus filhos serão criados por nós, pela tia, pela avó. Não. Correto, eles precisam da presença do pai. Beth, eles precisam do pai, Beth. Eles precisam do pai, eles precisam da figura de uma mãe. E a Priscila, apesar da pouca idade, ela é a pessoa correta. Jeremias, num instante depois, alguns dias depois, eu fui conversar com Álvaro e com a Priscila. Contei a minha história e eles, com os olhos marejados, ele inclusive chorou muito, disse para que eu fique à vontade e tome a decisão que tenha que tomar, e ele sempre vai me respeitar. Querendo eu deixar os meus filhos independente do que a lei diz. Cláudia, você decide. Querendo ficar com as crianças até o dia que você partir, querendo deixar na casa da tua mãe e eu participando ativamente, ou que eles venham morar comigo.
embora eles já podem escolher, mas eles são apegados à avó, mas também são apegados a mim. Para eles também não vai ser fácil. E é assim que eu te escrevo. Qual é o detalhe da minha carta, Jeremias? Eu estou escrevendo um testamento junto com você. Eu só não sei para quem deixar. Um carro? Não. Os meus 2 filhos. Eu não sei. Você acha que é precipitação minha fazer com que as crianças contar a história para eles? Contar, dizer, olha, é assim, é desse jeito, dizer a verdade. E deixando, nesse tempo que ainda me resta, deixá-los com Álvaro, que é o pai deles, e com a Priscila, que não... Olha o que a vida, o meu marido, o meu ex-marido, se relaciona e se casa com uma pessoa que não pode ser mãe, e Deus, de repente, entrega nas mãos dela 2 meninos. Tenho vivido dias difíceis. O tratamento paliativo ainda assim é doloroso. Eu sigo te ouvindo enquanto eu posso. Meu nome é Cláudia, sou teu ouvinte e preciso de ajuda.